Naqueles dias, haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Há milhares de anos, o homem olha para o seu passado e não consegue compreender os primeiros capítulos da história de sua existência. O livro do Gênesis revela que no passado, seres estranhos à raça humana coabitaram com o homem no planeta Terra. Mas quem foram estes seres? Como chegaram até aqui? E será que eles ainda estão entre nós? Hoje, vamos examinar os escritos antigos e os registros da história para entender os mistérios que envolvem os primórdios de nossa existência. Meu nome é Antônio Alair, seja bem-vindo ao canal Audiobook Discovery. E se você está aqui pela primeira vez, já quero pedir que você se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber todas as nossas novidades. E não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Uma das citações bíblicas mais difíceis de compreender está no capítulo 6 do livro do Gênesis. No verso 4 de Gênesis 6, o autor bíblico expressa 3 afirmações que até hoje vêm causando muitas controvérsias. A primeira é que existiam gigantes na terra. A segunda é que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens e elas lhe geraram filhos. E a terceira é que estes foram os heróis e valentes da antiguidade. Muitos teólogos e pesquisadores se deparam com estas afirmações e não conseguem explicá-las porque também não conseguem entendê-las. Alguns teólogos vinculados ao sistema religioso dominante até recorrem ao argumento do conformismo humano e afirmam que somos incapazes de entender todo o conteúdo das Escrituras Sagradas, e nestes casos não se deve questionar. Mas a própria Bíblia afirma que o soberano não realizará nada sobre a terra sem antes revelar os seus escolhidos. Isso está lá em Amós, capítulo 3, verso 7. Dessa forma, as Escrituras Sagradas foram deixadas para que o homem tivesse o entendimento da história da criação do universo e da redenção do planeta Terra. No entanto, para chegarmos a uma conclusão sobre o polêmico capítulo 6 de Gênesis e entender os eventos que ocorreram nos primeiros milênios da humanidade, precisamos refletir sobre as seguintes questões. Quem foram os gigantes descritos em Gênesis 6? Quem eram os filhos de Deus e as filhas do homem? E quem foram os heróis e valentes da antiguidade? Quando nos deparamos com o relato contido em Gênesis 6:4, logo nos vem à mente a imagem dos personagens conhecidos através das fábulas e da mitologia greco-romana. Há muito tempo, esse conceito vem sendo trabalhado em nossas mentes, dificultando o entendimento das verdades contidas nos escritos antigos. Entretanto, os gigantes que aparecem no livro do Gênesis são muito diferentes daqueles apresentados nas produções de Hollywood. Hoje, com base em declarações de pesquisadores e nas diferentes versões da Bíblia, já podemos dizer que os gigantes mencionados no capítulo 6 de Gênesis têm um nome: Nephilim. Assim eles eram chamados. Em seu livro intitulado Commentary on the Bible, de 1831, o teólogo britânico Adam Clarke disse que a versão grega da Bíblia, também conhecida como Septuaginta, traduzia o termo Nephilim pela palavra grega que significa literalmente nascidos da terra, e que as versões seguintes converteram o termo para gigantes. Para o teólogo, essa tradução é um erro, porque os tradutores não conheciam o verdadeiro significado da palavra Nephilim no hebraico arcaico e, portanto, tentaram associar a algo que estivesse dentro do entendimento humano. Atualmente, as melhores versões bíblicas já trazem o termo Nephilim ao invés de gigantes, evitando induzir o leitor a alguma interpretação equivocada. Mas quem são os Néfilins? O relato diz: E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas, e escolheram mulheres entre todas e a tomaram como esposas. Então o Senhor disse: Não contenderás para sempre o meu espírito com o homem,
porque ele também é carne. Todavia, os seus dias serão 120 anos. Havia gigantes naqueles dias na terra, e também depois disso, quando os filhos de Deus tomaram as filhas do homem e tiveram filhos com elas. Estes eram os poderosos da antiguidade, homens de renome. Gênesis capítulo 6, versos do 1 ao 4. Quando lemos o relato de Gênesis 6, é comum fazermos uma mistura entre os elementos e o contexto. Muitos teólogos e pesquisadores dizem que os Néfilis não eram nada mais senão os filhos gerados a partir do relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas do homem. No entanto, com uma análise contextual simples, podemos perceber que essa afirmação não tem base nas Escrituras. Notem que o autor bíblico começa sua narrativa no versículo 1, relatando que quando os homens começaram a se multiplicar na terra, lhes nasceram filhas. No verso 2, continua dizendo que os filhos de Deus, quando viram que as filhas do homem eram bonitas, tomaram-a como esposas. Com isso, no verso 3, Deus decide que o seu espírito não lutaria com o homem para sempre, e estabeleceu um prazo de 120 anos para que o homem fosse destruído juntamente com toda a carne. Já no verso 4, o autor afirma que naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois disso, quando os filhos de Deus tomaram as filhas do homem e geraram filhos. O verso 4 termina com o escritor afirmando que estes eram os heróis e os guerreiros da antiguidade. A confusão nesse texto ocorre porque nas línguas semíticas não existia pontuação. Assim, durante a tradução para o grego e latim, foram introduzidos vírgulas e ponto e vírgulas a critério dos tradutores, sem levar em consideração os elementos da narrativa, além de traduzirem o termo Nefilim para gigantes equivocadamente. Observe que o relato contido no verso 4 faz parte de um contexto maior, iniciado no verso 1 do capítulo 6. O autor de Gênesis está apresentando uma história que se iniciou com a multiplicação dos homens sobre a face da terra. O objetivo do escritor é apresentar um fato e suas consequências. O fato era o relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas do homem, e as consequências foram os filhos gerados daquele relacionamento e a decisão de Deus em destruir toda a carne em 120 anos. No verso 4, o autor traz um complemento a esta informação, dizendo que naqueles dias havia gigantes ou néfilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus tomaram as filhas do homem e delas geraram filhos. Nesse verso, o elemento principal são os néfilins. O autor está chamando a atenção para o fato desses seres terem habitado a terra. Mas habitaram quando? Quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra, e também depois, quando os filhos de Deus e as filhas do homem se relacionaram, e dessa relação lhes nasceram filhos. O relato acrescenta que estes eram os heróis da antiguidade. Estes quem? O elemento principal da narrativa, o sujeito da sentença, neste caso, de quem o autor está falando, os Néfilis. Se pegarmos a transcrição do original ao pé da letra, teremos o seguinte: os gigantes estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando entraram os filhos de Deus às filhas do homem, e geraram filhos para eles. Estes eram os valentes que houve na antiguidade. Bem, diante disso, podemos chegar à conclusão de que os Néfilis eram seres que estavam na Terra naqueles momentos, e se apenas estavam, não pertenciam a este mundo. E como eles estavam antes e também depois de os filhos de Deus se relacionarem com as filhas do homem, não é possível afirmar que os Néfilis foram frutos daquele relacionamento. Até agora, podemos concluir que os Néfilis não foram os filhos gerados a partir do relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas do homem. Mas então, quem de fato eram os Néfilis? E por que eles estavam no nosso planeta naqueles momentos? Para obter estas respostas, é preciso primeiro compreender quem foram os filhos de Deus e as filhas do homem. Os teóricos vinculados ao sistema dominante batem o pé afirmando que os termos filhos de Deus e filhas do homem são apenas referências aos filhos de Sete que se casaram com as filhas de Caim. Fazem isso por desconhecimento da cultura bíblica e do hebraico arcaico ou por má fé, para que as pessoas permaneçam alienadas ao sistema, mantendo uma visão limitada dos acontecimentos de nossa história e do próprio Criador. Primeiro porque Sete não era Deus. Logo, seus descendentes jamais seriam chamados de filhos de Deus por um israelita. Vale lembrar que o próprio Messias foi acusado de blasfêmia e quase foi apedrejado por ter dito e ter aceitado ser chamado de filho de Deus. Isso está lá em João 10:36.
Os israelitas não aceitavam que nenhum humano fosse intitulado Filho de Deus, simplesmente porque o termo Filho de Deus tinha o significado de divino. Hoje, temos à disposição uma linguagem rica e complexa. Nos dicionários da língua portuguesa estão catalogadas 435 mil palavras. O mesmo não pode ser dito sobre os antigos idiomas oriundos da Mesopotâmia. O hebraico arcaico falado pelos israelitas e contido no Velho Testamento tinha aproximadamente 7 mil palavras e era muito pobre em adjetivos. Então, muitos adjetivos eram formulados através da junção de duas ou mais palavras para expressar uma ideia. Quando o Messias esteve na Terra, os seus discípulos o descreveram como Filho de Deus. Já o próprio Messias se autodenominava como Filho do Homem. João e seu irmão Tiago foram chamados de Filhos do Trovão. Isso mostra que o termo Filho de era utilizado pelos israelitas para determinar uma qualidade ou uma característica. Assim, se um israelita considerasse uma pessoa iluminada, ele a chamaria de Filho da Luz. Filho da transgressão era transgressor. Filho do céu era celestial. Filho do homem era humano. E filho de Deus era divino. O livro de Enoque esclarece os eventos apresentados em Gênesis 6, narrando-os da seguinte forma: Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhe filhas bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si: Vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. O texto de Enoque é citado de forma indireta nos versos 6 e 7 do livro de Judas, ficando claro que os anjos deixaram seus princípios e abandonaram suas habitações no céu para se prostituírem, assim como fizeram Sodoma e Gomorra. Bom, hoje nós descobrimos, com base nas Escrituras Sagradas, que seres celestiais ou extraterrestres visitaram o planeta Terra e geraram filhos a partir de mulheres humanas. No próximo vídeo dessa série, nós vamos descobrir quem são os Néfilis e quem foram os filhos gerados a partir do relacionamento entre os anjos e as mulheres. E você, o que achou? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para os seus amigos. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todas as nossas postagens. Você também pode apoiar o canal através do link que está aqui na descrição e contribuir para manter esse trabalho. Eu vejo você nos próximos vídeos, porque há muitos mistérios a serem revelados. Um abraço e até lá!